Então, o desafio hoje é a gente fazer uma peça, né, programar uma peça que veio pra gente em formato 3D, né, em formato .stl, né, o estereolitografia. Então a gente tem o arquivo salvo, né, meus documentos lá, ele está em .stl e a gente vai abrir ele, a forma certa de abrir o arquivo, né, em 3D, selecionar a ferramenta e criar um percurso e simular também, né, antes de passar para o equipamento de fato, antes de passar para o Mark III. Então vamos lá. Quando vem o arquivo em 2D, a gente vem e abre o arquivo direto aqui. Quando o arquivo está em .stl, ele já é relevo, ele é considerado relevo. Então a gente abre um modelo, abre um novo modelo, né? Área de trabalho. Então eu sei que a peça que eu vou abrir, ela tem mais ou menos essa medida, então eu abro nessa medida. Tem gente que prefere abrir a área total da máquina e posicionar aonde está a peça, eu acho muito mais complicado, mas tem essa opção. Então eu vou abrir um modelo, o tamanho aqui. Beleza, vou abrir minha área de trabalho e eu venho aqui em relevo, importar o modelo 3D. Ele está salvo lá, o .stl, e eu venho aqui e abro. Esse aqui é um molde. Aqui é o posicionamento. Essa peça ela já está no centro, ela vai abrir exatamente no centro, mas daqui a pouco a peça tem lá 200 mm, se tu abrir uma área de 100, ela vai abrir no centro, ela vai abrir metade para dentro, metade para fora. E aqui é a hora do posicionamento. Não é mais difícil, é bem complicado posicionar depois que você abriu ela fora do lugar. Sempre a gente fecha e abre de novo, porque é muito mais rápido do que ir lá tentar posicionar todo ele de novo. Então, se ele não abrir no centro, eu vou voltar e vou posicionar de novo ele aqui. Então ele vai estar 50 milímetros, né, para cada lado, dando no centro do 100. A posição atual é 106. Então eu vou aplicar e colar. Aqui ele não criou nada, não apareceu nada, porque ele está nessa vista. Isso é 3D. Então está ali. Eu vou clicar aqui. Quando eu conseguir girar ele. Essa é a peça. Tá? É um molde lá 3D, que parece até a ponta de um motor de passo. Aqui está todos os detalhes ali. Bom, se tem 100 milímetros totais, eu já identifico aqui que para atingir esses detalhes, esse grau de detalhe aqui, eu preciso de uma ferramenta bem fina, né, um diâmetro bem pequeno. Mas só que se eu colocar para desbastar tudo isso aqui, uma ferramenta de diâmetro muito pequeno, além de demorar muito tempo, a gente tem perda de resolução, ela não vai conseguir entrar nos detalhes. Né? Então a gente vai criar agora, primeiro, uma ferramenta de 1.5 que ela vai deixar aproximado aqui. E, claro, for para fazer essa peça, né, você vai botar a ferramenta de diâmetro 6 lá, por exemplo, ou 8, depende se você tem Spindle ou Utopia, e vai desbastar, né? Vai fazer mesmo percurso que a gente vai fazer, só que com selecionado o desbaste, e ele vai chegar até o final, mas não vai dar nenhum detalhe, né? Vai ficar só quadrados aqui. Aí sim, você vai trocar a ferramenta para de repente 1.5 para criar uma. Ele vai chegar perto e vai botar lá uma 0.8 de repente, se você quer. Depende do grau que você precisa da fidelidade aqui de seguir o desenho. Né? Então, vamos lá. Aqui eu não preciso selecionar nada, como é no 2D, né? Vou selecionar a peça certa aqui, então já vou direto no percurso. Eu sempre uso na relevo. Tá. Ele me pergunta se é o relevo todo. E já começa as ferramentas, né? Opções de acabamento. E opções de desbaste, que nem eu falei. Aqui para não ficar tão longo o vídeo, eu vou colocar direto a ferramenta de acabamento. Mas você vai fazer a peça inteira, você não vai botar direto de acabamento, você vai colocar uma maior e vai diminuindo, né? Mas vai ser o mesmo processo. Né? Então eu vou botar ali a de 1.5, topo 1.5. Estratégia de corte para esse 3D, para ele não ficar no movimento raster. O raster ele vai limpar assim da direita para a esquerda, no caso, né? Ambos os sentidos ali.
eu vou colocar um offset 3D, que é o que eu considero para essa peça aqui a melhor estratégia. Mas isso também é opção. Você pode fazer um teste com raster, pode fazer com espiral e com offset 3D também. Ambos os sentidos. Tolerância. Tá boa essa ali. Opções de baixo eu não vou botar a ferramenta. Descendo Z também não vou. Descendo em rampa não vou botar nenhuma peça. Ele me deu aqui um Z de segurança muito alto, porque ele levou em consideração a altura da peça, mas eu vou botar aqui 10 mm. Z de segurança é o que ele vai passar de uma peça para outra, ele vai levantar o Z de segurança para deslocar. Né? Então 10 mm ele está contando acima da peça, da parte de cima da peça, né? Antes de ter retirado o material. E o Z de início também. Início ele pode 10 mm está mais que bom. Ótimo. O material, ele me deu a espessura de 35 porque é o mínimo que ela pode ter. Se eu diminuir de 35, ele não vai conseguir, ele vai entender de que eu vou começar no vazio ou vou passar para a mesa, e ele não deixa criar. Então eu só deixo a mesma altura que ele criou ali, já criou uma parte ali. Beleza, o 3D ele é bem mais simples, né, do que o 2D, você não precisa de ferramenta por dentro, por fora, enfim. É só dizer esse relevo todo. A estratégia que você vai usar primeiro aqui, se é o acabamento ou já vai direto ou vai desbaste ou direto para o acabamento, como eu fiz. Vai selecionar a ferramenta, né, para não perder muito tempo botando de repente uma diâmetro 6 ali e desbastando. Ela não vai aparecer peça, vai aparecer só um quadrado. Cria um percurso, que é troca de ferramenta, vai lá, salva o percurso, depois vem e cria de novo, né? Aí você vai desmarcar um e vai marcar o outro e vai colocar a ferramenta de acabamento. Lembrando que como aqui a peça ela é toda reta praticamente, ela tem a aresta reta, a gente não precisa usar uma esférica, né? Normalmente quando é um desenho abaulado a gente usa a esférica para fazer 3D, né? Mas isso é uma peça diferente. Beleza, vou apertar em calcular, ele demora bastante porque ele tem muita área de corte aqui, muita área de desbaste, né? Até chegar na peça, então vai dar um tempinho calculando. Ok, criou ali, já aparece os 10 mm de altura, é esse aqui, é o que ele vai subir para deslocar. Tudo isso aqui ele vai ter que tirar, até aparece ali, ó, aqui as camadas, ó, e ali é onde ele vai fazer o trabalho mesmo, né? Beleza, mas eu quero saber como vai ficar, eu quero saber qual é o grau de perfeição, qual é o grau de acabamento que vai me dar aquela ferramenta. Então, tá criado ali, eu posso até fechar aqui, se for o caso, e vir aqui em percurso e simulação. Boto simular todos os percursos, só criei um, né, mas se tivesse vários, ó. Então aqui ele me dá o grau que vai ficar de acabamento. E, gente, é muito aproximado. Normalmente a gente faz essa simulação, se ele me diz que essa pontinha vai ficar aqui, ela fica bem parecida na real mesmo. Então isso aqui com certeza vai ficar na peça. Então essa de 1.5 nessa peça ela serviria até como desbaste, porque eu não posso colocar direto uma de 6 e uma de 0.8, por exemplo, que ia ficar peças, uma parte quadrada aqui, e essa de 0.8 ela ia ter muito trabalho para cortar, então ela pode quebrar, independente do material, né? Então a gente, para poupar a ferramenta de 1.5 ela já é um pouco mais forte, então você vai passar uma desbaste de 6, por exemplo, uma de 1.5, e aqui aí dependendo do grau que você precisa. Daqui a pouco esse raio aqui, eu também não tive a medida do desenho, não foi eu que fiz esse desenho, mas aqui tem um raio de 2 mm, a de 1 mm entraria aqui, né? Mas a 0.8 seria mais indicado para dar um módulo aqui
da engrenagem, né? Não adianta fazer a engrenagem assim que ela não vai ter funcionalidade nenhuma, não vai encaixar com o outro lado. Beleza, fazendo essa parte a gente vai lá em salvar percurso. Como a gente só criou uma ferramenta, ela está aqui. Se tivesse criado lá a de desbaste, ela ia estar aqui, usando relevo, desbaste 6 mm, por exemplo. E aqui eu ia passar uma, clicar na outra e passar ela para cá e salvar, né? Aí depois de salvado, colocar o nome lá, relevo engrenagens desbaste, por exemplo. Eu passo essa aqui, tiraria a outra para cá e salvava essa com essa ferramenta, né? Então ele ia lá, fazer um percurso, parar, eu trocaria a ferramenta, só mudaria o Z, não muda o X e o Y, né? Porque ele já vai estar zerado na peça lá. E carregaria então a outra ferramenta, zeraria o Z somente, né? Aí que tá, porque você vai ter lá essa altura inicial, né? Então tu vai zerar a primeira vez ele. Claro, você não vai botar uma peça de 100%, você vai botar uma 110, 120 milímetros, vamos dizer. Então é importante porque tu vai ter como zerar nessa parte que ficou ainda. Mesmo que tu mova do X e o Y, tu não vai zerar ele, tu vai só zerar o Z. Aí tu precisa de uma referência do material que tinha antes. Porque se você usar o 100%, limpou tudo, você não tem mais como zerar a outra ferramenta em cima, na parte superior da peça. Entendeu? Porque se você zerar aqui embaixo, ela vai partir aqui para baixo, né? Ela vai fazer menos 33, né? 35. Então se você não tiver um pedacinho aqui de referência ainda da altura anterior, fica difícil você zerar, certo? Então lembra disso. Beleza. Salvar percurso como ali. Essa é o formato que o Mach 3 entende. Os drives que a gente usa, né, que é o drive da China, aquele verde e o azul, né, e até a USB que a gente usa também. Esse aqui ele reconhece legal. Salvar, botar um nome e é isso, certo? Espero ter ajudado aí a como abrir o STL e criar o percurso com ele. Valeu!